Oferecimento Ernest Young Terco. Patrocínio Sebrae. Olá, seja bem-vindo à Atitude BR, um programa feito para você empresário que tem uma pequena e uma média empresa. E para uma empresa ter sucesso é essencial ter uma gestão de pessoas bem feita, correta. E para isso eu trago aqui a Daniela Sicoli, que é gerente de RH da Microsoft Brasil. E a gente vai falar justamente como motivar uma equipe. Tudo bom, Daniela? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui conversando com o seu público e com você, Thiago. A gente que agradece. Bom, vamos falar sobre gestão de pessoas. Eu acho que é interessante falar o que é a gestão de pessoas. Então, vamos lá. Gestão de pessoas é um assunto bem amplo, né, Thiago? Agora, como é que a gente procura abordar isso na Microsoft? Primeira questão é a gente entender o que o nosso público quer. Então, fala-se muito de satisfação de clientes, né? Geralmente olhando o público externo. Se a gente olhar os nossos funcionários como clientes internos, o primeiro ponto para uma boa gestão de pessoas é a gente entender o que eles querem, o que os motiva, o que as pessoas, o que faz com que aqueles funcionários queiram permanecer na sua empresa e para onde eles queiram ir. Então, eu diria que esse é o princípio de tudo. Tá, gestão de pessoas, então, vai mais além do que simplesmente você ter um funcionário com suas obrigações legais pagas e bem resolvido. Quer dizer, você olhar para ele como um cliente interno, é isso? Absolutamente. Quer dizer, a gente vê por pesquisas, e não pesquisas específicas da Microsoft, mas pesquisas do mercado, que a questão, o que motiva um funcionário a ficar? Os primeiros pontos da lista vêm coisas como objetivos de carreira, ele ter uma visão compatível com a missão da empresa, ele se ver parte dessa missão, ele se ver desafiado a permanecer e estar sempre crescendo junto. Questões como o salário, que são usualmente questionadas, o quanto que o salário motiva. O salário é importante? Sim, salário é importante, mas não é ponto exclusivo. Numa pesquisa recente realizada pela Forbes, o salário vinha em 7º lugar dentre essas questões de retenção, só para dar uma base. Nossa, agora acho que a pessoa que está assistindo a gente ficou assustada. Que um empresário de pequena empresa, média empresa, já é difícil bastante conseguir pagar o salário e todas as obrigações legais que tem no Brasil, que é um dos países com maior nível de obrigação e burocracia, enfim. Em 7º lugar vem a questão do salário. O que vem antes? O que motiva um funcionário a ficar dentro da empresa? Você falou da questão da visão. O que mais? A questão, eu gostaria de pontuar a questão de carreira. Então, o funcionário se perceber desafiado, impelido a continuar crescendo dentro da empresa. Tá. Então, para dar alguns exemplos, na Microsoft a gente vê a questão da pesquisa do Great Place to Work. 70% dos funcionários da Microsoft querem permanecer na empresa, colocam essa questão do desenvolvimento de carreira como ponto número 1, que é um índice bastante alto. Tá. Então, o que a gente chama de desenvolvimento de carreira? Basicamente, a pessoa, primeiro, saber o que ela quer, o gestor entender isso. Então, geralmente a gente fala de gestão de pessoas, a gente pensa muito no RH, né? Mas é muito importante o papel do gestor, ou seja, do chefe dessa pessoa, né? A pessoa que lida no dia a dia com ela, que dá seus feedbacks, que passa o retorno do que está positivo, o que precisa melhorar, que vai dar sua avaliação de performance. Então, essa questão é extremamente importante, onde o gestor, primeiro, tem ciência do que aquele funcionário quer como desenvolvimento, e nem sempre é muito óbvio, viu, Thiago? Às vezes o gestor assume que aquela pessoa quer fazer uma carreira extremamente vertical, onde de um vendedor júnior ele passe para pleno e onde ele chegue à diretoria. Nem sempre é assim. A gente vê quando a gente pergunta aos funcionários, e por isso é um pouco o conceito do cliente, né? A gente tem que perguntar o que você quer, o que te aspira. Hoje você está feliz aqui, mas e depois? E o papel do gestor, uma vez que ele entenda isso, ajudá-lo nesse caminho, mas muito importante, e isso independentemente do tamanho da empresa. O drive da carreira, quem faz a gestão da carreira tem que ser o próprio funcionário. Sim. O que para você é desafiador pode não ser para mim e vice-versa. Nem todos os funcionários são iguais, claro. Nem todos os funcionários são iguais. Agora, na hora que você está desenvolvendo a carreira desse funcionário, não existe um conflito de interesse entre o gestor e o funcionário? Porque muitas vezes esse funcionário, essa pessoa que está trabalhando para um chefe, ele quer a posição do chefe. É lógico que o chefe quer uma posição a mais, mas não existe. Como que funciona esse conflito?
Olha, eu diria que isso parte muito da cultura da empresa. Na Microsoft isso é extremamente bem visto, na verdade. O que a gente quer é que as pessoas tenham ambição, mas no sentido positivo da palavra. Queiram crescer na vida, claro. De querer crescer, de querer exercitar músculos distintos dentro de suas competências, que justamente os motivem a chegar num patamar mais elevado. Sim. Independentemente do patamar mais elevado significar o papel do chefe ou de qualquer outra pessoa. E Daniela, falando de desenvolvimento de pessoas, muita gente associa isso a treinamentos e treinamentos não é uma coisa que todo mundo pode estar acessível para todas as empresas. O que vocês fazem lá? Olha, Thiago, na Microsoft o nosso conceito de desenvolvimento vai muito além de treinamentos. Para te dar uma base, o nosso modelo diz o seguinte: 70% do plano de desenvolvimento desse funcionário deveria estar baseado no que a gente chama de learning on the job, ou seja, atividades que estejam correlatas à sua atividade fim atualmente. Aprendendo na própria função. Na própria função. Com coisas até muitas vezes simples, como, por exemplo, substituir o seu chefe numa reunião, seja de diretoria ou de board, não importa. Outras questões, você, por exemplo, atuar como um sombra ou um shadow de alguém. Então, você aprender um pouco mais sobre o outro, entendendo um pouco mais sobre aquela função. Então, existem N maneiras de você aprimorar essa questão de desenvolvimento no seu dia a dia. Agora, você disse que o gestor é muito importante, então é o chefe imediato daquela pessoa. E muitas vezes aquele chefe está ali naquele cargo pela competência dele dentro do cargo, mas não pela competência dele como líder, um gestor de equipe. Como é que vocês fazem para desenvolver essa pessoa? Porque essa pessoa realmente precisa ter uma característica de querer desenvolver as pessoas que estão com ele. Olha, essa questão eu diria que é das mais complexas, porque realmente um bom contribuidor individual, como nós chamamos na Microsoft, que seja brilhante em suas entregas, em sua execução, não obrigatoriamente vai ser um excelente gestor. São outros músculos, outras características que precisam ser desenvolvidas. O que nós fazemos na Microsoft? Em primeiro lugar, aí sim, a gente recorre a alguns treinamentos formais. Então, dentro da nossa avaliação de carreira, profissionais que tenham potencial de se tornar gestores, a gente começa a identificá-los e chamá-los para treinamentos de preparação gerencial, onde ele vai entender uma série de outras questões e competências. E a gente também usa muito de um outro modelo de desenvolvimento, que é o Learning from Others. Então, você aprender com os demais. Então, eventualmente, num time de 5 pessoas, se tiverem 2 gestores e um que vai passar a ser, por que não aproveitar essa experiência? Porque gestão de pessoas é muito sobre o dia a dia. Então, totalmente. A troca é absolutamente importante. A gente acredita tanto nisso que, na Microsoft especificamente, nós criamos inclusive um comitê chamado de People Manager Community, ou comunidade dos gerentes de pessoas, onde nós fazemos reuniões trimestrais com essas pessoas com a finalidade de atualizá-los sobre questões, seja do mercado ou sobre discussões estratégicas sobre pessoas dentro da Microsoft. Passamos instrumentos e ferramentas que eles precisam saber para acompanhar os seus times. Então, e também uma outra questão que a gente traz muito é o aprendizado externo, sempre que a gente pode trazer algum palestrante, alguém para dividir. E troca entre eles. A troca é extremamente rica e você não precisa de muito recurso para isso. Né, já está em casa. Já está em casa, o aprendizado está lá e a cultura está lá. Eu acho que é muito importante você entender a cultura e a forma de atuar do gestor dentro daquele contexto. Daniela, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Continuar falando sobre gestão de pessoas aqui com a Daniela. Não saia daí, hein? Se você deseja abrir uma empresa própria, faça parte da maior franquia imobiliária, a Centro 21 Brasil. Centro 21, ela está em 73 países e tem mais de 8.000 corretores em todo o mundo. No Brasil, ela já está em 21 estados e também no Distrito Federal. Centro 21, ela oferece todo o suporte e treinamento para que você tenha sucesso nos seus negócios. E também, ela tem parceiros de peso, para que você possa oferecer aos seus clientes produtos exclusivos, como crédito imobiliário, seguros e até leilão privado. Além, claro, do padrão ouro de atendimento que só a Centro 21 tem. Então, aproveite o bom momento do mercado imobiliário brasileiro e entre em contato pelo telefone 3330-0000 e saiba como ser um franqueado da Centro 21. Sou
Presença em 73 países, 121 mil corretores associados, 8 mil franqueados, mais de 100 franquias só no Brasil. A maior franquia imobiliária do mundo é também a melhor do Brasil. Mude para melhor. Venha para a 121. Schaefer, o presente que faz a diferença. Estamos de volta com a Atitude BR e hoje falando sobre gestão de pessoas. Eu estou aqui com a Daniela Sicoli, que é gerente de RH da Microsoft Brasil. E a gente no bloco anterior estava falando sobre gestão de pessoas, sobre desenvolvimento pessoal, treinamento, enfim. Que tipo de atividades vocês fazem ali na Microsoft? Alguma coisa prática e simples que uma pessoa que tem uma empresa que está nos assistindo pode aplicar no seu dia a dia? Olha, eu diria que uma das questões importantes, voltando ao conceito de cliente, é você perguntar. Então, um processo que nós desenvolvemos na Microsoft, que ocorre anualmente, religiosamente, é justamente o que a gente chama de validação de carreira. Então, a gente faz uma avaliação, as pessoas têm objetivos a serem cumpridos para o ano, a gente faz num determinado momento no nosso meio do ano fiscal uma validação de como é que eles estão frente ao atingimento dessas metas e faz uma discussão de carreira. Então, perguntas que são realizadas para esse funcionário. Que aspirações você tem de carreira dentro da Microsoft? Sim. Então, ele pode dizer se ele quer continuar no track de carreira que ele está, se ele tem outras aspirações fora em outros times, em outros modelos de carreira. E também pedimos o desenvolvimento de um plano. Então, não adianta o funcionário dizer, eu gostaria muito de ser um vendedor, uma pessoa que está em marketing. Sim, mas você entende o dia a dia de um vendedor? Você tem alguma ideia de como exercitar essa função? Você tem habilidade para isso? Então, o gestor faz um trabalho de coaching muito importante. Daniela, esse desenvolvimento, esse plano, é a própria pessoa, o próprio funcionário que faz isso? Exatamente, Thiago. Só a própria pessoa pode... Primeiro, vislumbrar o que lhe interessa dentro da empresa e dizer como ela vai trabalhar. Então, dentro do modelo de o que ele vai fazer dentro da sua própria função, com quem que ele vai aprender dentro da própria empresa e que treinamentos formais esse gestor, esse chefe poderia orientar para que o ajudasse a se desenvolver nessa busca. Quer dizer, é um conceito muito simples, né? Muitas vezes, acho que o empresário, principalmente aqui de pequena empresa, de média empresa, não tem tempo para conversar com seus funcionários. É super corrido e acaba nunca perguntando para a pessoa se ela está feliz, o que ela quer, o que ela está buscando dentro da empresa. É isso que você está dizendo. Conversar, praticamente. Né? É exatamente o que acredito. E se você me disser qual é a diferença que ter uma área de recursos humanos faz, é muito sobre isso, Thiago. É oferecer processos. Porque se a gente não tivesse processos formais dentro da Microsoft, a gente também esqueceria. Porque o nosso dia a dia também é muito corrido. Então, você ter uma área que cuide disso como um processo formal, anual, com datas, lembre, de começo e fim, treinando os gestores, lembrando a importância disso, a coisa flui e é muito recompensadora tanto para o gestor que entende como ajudar aquele funcionário a crescer, quanto, obviamente, para a própria pessoa que se vê se desenvolvendo e com apoio dentro da empresa. E no fim do dia, no final do mês, tudo isso é muito legal, mas gera resultado financeiro? Olha, é difícil te falar em resultado financeiro, mas uma medida que é muito clara é retenção. Quando a gente fala em contratar de fora ou de dentro, é muito mais caro você contratar um profissional de fora do que você desenvolver um profissional dentro. Claro, treiná-lo e tudo mais. Exatamente. Então, quando a gente vê que a grande questão de fazer com que as pessoas permaneçam na empresa está muito ligada à sua conexão profissional com o seu desafio de se ver pertencendo a essa empresa, me parece que passa a ser absolutamente fundamental fazer esse trabalho. E ter funcionários motivados que entreguem os resultados falam por si só. Claro. Né? E a produtividade acaba sendo maior. Sem dúvida alguma. Agora, numa empresa grande, é mais fácil fazer essa gestão de pessoas e todo esse incentivo. Na empresa pequena, por outro lado, onde o funcionário está mais próximo do chefe da empresa, do dono da empresa, seria mais fácil também? Olha, eu imagino, Thiago, que tenham
prós e contras nessa equação. Né? Eu te diria o seguinte, numa empresa menor, talvez seja mais difícil você apontar algumas críticas, porque talvez a relação pessoal acabe sendo mais... Sim. Né, colocada mais em risco, digamos assim. Numa empresa grande como a Microsoft, que a gente tem perto de 90 mil funcionários, uma pesquisa como essa, onde você pergunta o que está bom, o que precisa ser melhorado, a gente faz campos abertos que a pessoa pode se expressar livremente sobre qualquer coisa, ele está anonimamente se colocando. Tá. Então, a gente recebe essas informações dentro de um quadro grande, onde a gente não identifica ninguém. Né? Então, fica talvez mais fácil ecoar a sua voz numa anonimidade, quando você está anônimo no processo. Tá, sim. Agora, por outro lado, quando você pensa que uma empresa de 90 mil funcionários, para movimentar uma pesquisa, movimentar um processo, entender os resultados, fazer trabalhos específicos por cada time, por cada subsidiário, por cada gestor, eu só posso imaginar que tem um lado bom de uma pequena empresa, da conversa, onde você, eventualmente, num almoço, você consiga, com boas perguntas, extrair de seu funcionário quais são os pontos que precisam ser melhorar. Agora, uma coisa é certa, precisa ter muita vontade de melhorar, de sair em busca de ações e de mostrar que essas ações estão acontecendo por conta desse levantamento. E eu acho que realmente gostar de gerir pessoas. Acho que sem gostar de gerir pessoas, não tem nem como você implementar esse tipo de ação. Não, tem que ter um interesse legítimo. Legítimo, né? E por isso que eu acho que tem muita conexão com a cultura da empresa e com o dirigente da empresa. Isso precisa vir assim permeado dos mais altos níveis, onde quando a gente faz um lançamento de uma etapa de discussão de carreira, a gente recebe e-mails dos vice-presidentes lá de fora dizendo é tempo de parar, refletir, exercitar os seus músculos para um próximo passo de carreira. Entendi. Então a gente sabe que é um investimento de tempo e não uma reclamação, um funcionário que diz estou querendo mover, então deixa eu te contar o que eu quero, é o contrário. E na Microsoft vocês têm ações simples. Outro dia estava entrevistando uma pessoa que disse que tem um dia da gratidão, que a pessoa recebe um bombom para ela, 2 bombons. Um é para ela, que a empresa está entregando, e o outro ela vai dar para uma pessoa que trabalha junto com ela, agradecendo. Vocês têm ação simples desse formato? Olha, um dos pontos que a gente identificou na nossa última pesquisa de necessidade de melhora é a questão de working-life balance, ou seja, equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Tá. A Microsoft é muito intensa. Uma das coisas que a gente colocou no ar foi uma política de flexibilidade, que eu acho que toda empresa, independente do tamanho, poderia trabalhar, onde você deixa o seu funcionário mais livre para trabalhar remotamente sempre que possível, não ser tão rígido nos horários de entrada e saída sempre que possível. E nós, recentemente, adoptamos aqui no Brasil uma prática que outras empresas já fazem também, fica a dica, que nós chamamos de Special Summer, mas que é no verão brasileiro, a gente seleciona as sextas-feiras para que os nossos funcionários saiam mais cedo. Então, eles começam mais cedo, saem mais cedo, fica todo mundo feliz, viaja com a família, fica mais interessante o equilíbrio. Fantástico, ótimo. E não precisa de recurso nenhum, só um alinhamento executivo, obviamente, grande. Né? Amanhã já vai ter gente pedindo para sair sexta-feira. Daniela, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Vamos continuar falando aqui com a Daniela sobre gestão de pessoas. Não saia daí. Se você deseja abrir uma empresa própria, faça parte da maior franquia imobiliária, a Centro 21 Brasil. Centro 21, ela está em 73 países e tem mais de 8 mil corretores em todo o mundo. No Brasil, ela já está em 21 estados e também no Distrito Federal. Centro 21, ela oferece todo o suporte e treinamento para que você tenha sucesso nos seus negócios. E também, ela tem parceiros de peso para que você possa oferecer aos seus clientes produtos exclusivos, como crédito imobiliário, seguros e até leilão privado. Além, claro, do padrão ouro de atendimento que só a Centro 21 tem. Então, aproveite o bom momento do mercado imobiliário brasileiro e entre em contato pelo telefone 3330-0000 e saiba como ser o franqueado da Centro 21. Presença em 73 países, 121 mil corretores associados, 8 mil franqueados, mais de 100 franquias só no Brasil. A maior franquia imobiliária do mundo é também a melhor do Brasil. Mude para melhor. Venha para a Century 21.
Schaefer, o presente que faz a diferença. Estamos de volta com a Atitude BR e hoje falando sobre gestão de pessoas. Aqui comigo a Daniela Sicoli, que é gerente de RH da Microsoft Brasil. E no bloco anterior a gente estava conversando sobre o Special Summer, que é uma programação especial de verão para os funcionários que podem entrar mais cedo na empresa e sair um pouco mais cedo. Isso está funcionando? Como é que está? As pessoas estão gostando? Olha, Thiago, sim, eu vou te falar isso até com base na nossa pesquisa do último ano. Nós implementamos o Special Summer em 2011, com base em resultados da pesquisa de 2010, que a gente vê que os funcionários queriam ter mais flexibilidade. E quando nós colocamos a política de flexibilidade no ar, então deixando muito claro que era possível trabalhar remotamente, que era possível trabalhar de casa, independentemente de onde você esteja. A gente não tem muita rigidez no horário de entrada e saída, deve-se dizer, desde o princípio. Mas a gente viu o Special Summer como uma oportunidade de testar o limite, essa questão da flexibilidade. Entendi. Já que o brasileiro é muito culturalmente apegado, essa coisa de conversar pessoalmente, vamos colocar o Special Summer como uma coisa simbólica. E os resultados da pesquisa não poderiam ter sido melhores. A gente cresceu 11 pontos nessa questão de equilíbrio entre vida profissional e pessoal de um ano para o outro, com comentários abertos, explícitos sobre o Special Summer. Que legal. Parabenizando o RH, inclusive, dizendo que bacana que isso está no ar, moderno. E as pessoas até hoje em dia usam... tweetam, vão ao Facebook, colocam fotos do que fizeram. Quer dizer, é legal mostrar que fez alguma coisa bacana. Não precisa esconder. Esses pontos que você disse é na pesquisa de satisfação. Na nossa pesquisa interna. Tá, pesquisa interna. Que a gente é uma pesquisa de clima que avalia várias questões, inclusive essa questão do equilíbrio entre vida e Agora, eu acho que muita gente tem medo de colocar essa questão da flexibilização dentro de uma empresa para os seus funcionários, porque eu não controlo esse funcionário. Como é que vocês conseguem fazer esse controle? É através das metas que ele tem que atingir? Vocês têm algum software, alguma coisa que a pessoa está logada e fala, olha, eu estou aqui trabalhando? Não, a Microsoft é uma empresa muito orientada a resultados. É exatamente o que você colocou. Então, assim, o funcionário é medido pela entrega de suas metas, pelo atingimento de seus objetivos. De onde efetivamente ele trabalhou é menos importante. Agora, deve-se colocar também uma pequena observação que, assim, a Microsoft no Brasil hoje é um escritório essencialmente gerencial. Nós contamos com aproximadamente 600 pessoas que trabalham para a Microsoft todos os dias, mas eu imagino que algumas empresas que tenham quadros fabris ou outras questões de serviços, você não possa abandonar o seu estabelecimento mais cedo, que você vai deixar de receber clientes. Sim, claro. Né? Então, obviamente, tem que respeitar algumas Entendi. questões mais particulares, mas o nosso negócio, sim, mas eu acho que uma questão que você falou que é importante para todo empresário, principalmente pequena e média empresa, que muitas vezes acaba não colocando os objetivos da empresa naquele ano e não estabelecendo as metas particulares de cada funcionário. E aí, realmente, você não tem como avaliar se ele foi bem ou mal, né? Na Microsoft, a gente tem 3 medidas principais de avaliação de como está indo a subsidiária no Brasil. Então, são scorecards muito bem acompanhados pela alta liderança. E os objetivos das pessoas, independentemente de onde elas estejam, acabam sendo derivadas desses objetivos maiores. Então, o sucesso de cada funcionário impacta o sucesso maior. Inclusive, a gente tem prêmios mundiais para as melhores subsidiárias do ano. Olha, então, tudo está muito amarrado nessa... Todo mundo quer ser... O líder maior daquele departamento tem a sua meta que ele estabelece para o departamento, e cada um vai estabelecendo até o último funcionário. Exatamente. Está trabalhando junto para que a empresa se dê melhor, né? Exatamente. E eu acho que, voltando à questão de carreira, um funcionário que tenha objetivos que estejam conectados com a missão e com a visão do que é sucesso para a empresa, vai ser uma pessoa mais motivada, que entende mais o que ela está fazendo no dia a dia. Ela não está simplesmente executando. Não é tanto faz fazer simplesmente o objetivo ou excedê-lo. Ele está contribuindo para algo maior. Vestindo realmente a camisa. Agora, vocês estão entre as melhores empresas para se trabalhar, tanto no mundo como no Brasil. Qual é a posição de vocês? E eu quero perguntar o que é preciso para figurar. Além de tudo isso, o que é que vocês imaginam que é a coisa principal? Olha, para a gente é uma honra estar dentre as melhores do Great Place to Work. Né? A gente acha o trabalho do Great Place um trabalho belíssimo, mundialmente aplicado, então de um escopo incrível. E uma pesquisa muito séria. Muito séria.
muito séria, com componentes onde os funcionários avaliam, componentes onde o RH tem que passar suas práticas. E é muito interessante, inclusive, para o Recursos Humanos, como uma medida de quanto que as práticas estão sendo percebidas e adotadas. Para quem não conhece, o Great Place to Work faz avaliação das melhores empresas para se trabalhar. Isso. Como é que a Microsoft ficou? Nós ficamos em 12º no ranking geral aqui no Brasil. De 100 empresas? De 100 empresas. Que fazem parte da lista, mas quantas são avaliadas? São mais de 1000, né? Então é uma colocação bastante... Assim, a gente se orgulha muito de ter figurado entre as 12 melhores. Ficamos em 3º lugar no segmento de TI e Telecom e ficamos em 1º lugar na colocação mundial, que nos dá grande prazer, né? Grande honra. Ficamos muito felizes com o resultado. Muito bom, parabéns. Mas, ao mesmo tempo, para quem está nos ouvindo, nos desafiando de o que outras subsidiárias da Microsoft estão fazendo pelo mundo que a gente ainda não fez, já que não somos os primeiros aqui. Então, eu acho que é esse trabalho contínuo, Thiago, de sempre buscar aprender, colocar práticas, aprender com os outros, seja interno, seja externo, entender o que o mercado está fazendo, que faz a gente avançar e permanecer no ranking. Então, principalmente, respondendo sua pergunta. Principalmente a humildade que você está colocando de estar sempre aprendendo, sempre indo atrás de novas alternativas, né? Sem dúvida. Eu não acredito em chegamos no topo, não há mais nada a fazer. O mercado está super aquecido aqui no Brasil, TI muito forte. É isso que eu ia lhe perguntar. Vocês estão sentindo muito a questão eles estão dizendo muito sobre o apagão de mão de obras. Vocês sentem isso? Sim, é muito difícil contratar mão de obra qualificada no Brasil, o que nos leva a mais e mais ter uma preocupação muito grande com garantir que o interior da Microsoft seja um ambiente extremamente positivo, porque repor um funcionário, além de ser muito caro, muitas vezes é muito difícil. Né? Aí nessa linha seria melhor manter um funcionário que não é tão bom do que mandar ele embora? Tentar melhorá-lo? Eu diria que o melhor é desafiar esse funcionário para ele sair do bom para virar ótimo. Nunca acomodar. A Microsoft não permite acomodações. Porque custa muito mais caro você mandar ele embora e contratar uma outra pessoa, né? E também para você dar oportunidades, porque às vezes a pessoa não é uma pessoa excelente numa determinada função, mas poderia ser excelente em outra. Então, uma boa discussão, muitas vezes a gente faz muitas realocações dentro da Microsoft. É muito comum as pessoas mudarem de carreira dentro da própria empresa, o que torna o desafio constante, o interesse em crescer constante e uma motivação para permanecer mais e mais. Daniela, quero agradecer a presença sua aqui no programa. Tenho certeza que foi muito interessante esse nosso bate-papo para quem está nos assistindo e que pode agora implementar essas dicas na sua empresa. E para você, um presente aqui da Schaefer, para você que é uma pessoa de sucesso. Puxa, muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, viu? Muito obrigada. Em nome da Microsoft, agradeço a oportunidade, o convite e deixo a dica que a gente tem um site de pequenas e médias empresas. Quem quiser acessar orientações sobre gestão, a gente vai ter o prazer em recebê-los. Legal, tá obrigado. Obrigada. Se você quiser saber mais sobre gestão de pessoas, acesse o nosso site no atitudebr.com. Se tiver uma dúvida, manda um e-mail para a gente no contato@atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar, desejo muito sucesso a você. Até mais. Oferecimento Ernst Young Terco. Finete, Century 21, a melhor franquia imobiliária do Brasil. Patrocínio Sebrae.